Neste momento, está em curso uma terrível vingança por parte da Ucrânia, que não pode ser interrompida. A Sul destruiu o núcleo de energia do inimigo. As principais fábricas estão em chamas. Urgente, o nosso resolveu. Pokrovsk está sendo assumida pelo Comitê de Investigação. A limpeza de Kupiansk começou. Os russos caíram numa armadilha mortal. Acontece neste exato momento. As imagens viralizaram na internet. Putin ficou chocado ao entregar a zona da morte ao inimigo. Sensação. Londres lança armas sobre Moscou. Revelada ajuda secreta à Ucrânia, o arsenal secreto mudará as regras do jogo para sempre. O que exatamente a Grã-Bretanha preparou para as Forças Armadas da Ucrânia? Papel de parede de clã em Moscou. A divisão no Kremlin chegou ao seu limite. O general Akhmat se opôs a Putin. Explosão no acampamento dos étnicos. Isso nunca aconteceu antes na Rússia. Fim nuclear. Os EA destruíram o sonho de Putin. O mais novo míssil secreto. O segredo foi revelado. Quem será a primeira vítima do milagre nuclear americano? Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Urgente. A vingança pelos bombardeios na Ucrânia não demorou a chegar. A vida na Rússia vira um inferno. As forças armadas da Ucrânia simplesmente queimaram o coração petrolífero do inimigo. Os alvos mais importantes estão em chamas. A Ucrânia causou uma verdadeira agonia petrolífera à Rússia. Como nossos combatentes transformam grandes alvos aéreos em ruínas? Olha. Da tomada de Kiev há 3 dias, aos apagões totais e a decretação do estado de emergência na própria Rússia. Uma entediada. Estagnação. Era um pouco de Tijuque. Graças a drones ucranianos instalados em bunkers, em algumas regiões a Federação Russa está se movendo, como diria Putin, como uma criança. Um exemplo disso na região de Krasnodar naquela noite foram os sons característicos dos pousos. Sirenas, alertas e explosões foram ouvidas em Genishinsk, Anap e Novorossiysk. Como resultado, só em Novorossiysk, durante o ataque noturno, foi danificado um terminal de petróleo no complexo de transbordo Cheskariz, um dos maiores terminais petrolíferos da Rússia, por onde passa uma parte significativa das exportações de petróleo de Putin. Também foi destruída parte das instalações costeiras, segundo relataram autoridades locais. Além disso, destroços de drones já abatidos danificaram um reservatório e o cais da Chernomorsk Transneft. Isso levou, na prática, à paralisação do bombeamento do Ouro Negro para o porto de Novorossiysk. Na própria cidade, foi declarado estado de emergência. Isso é um desastre. Mais tarde ficou claro que o estado de emergência na cidade foi instaurado não para a segurança dos cidadãos, mas para esconder as consequências dos ataques. Afinal, além da indústria petrolífera russa, também destruíram a unidade militar local. No território dela, justamente, estava estacionada uma unidade de defesa antiaérea, pelo menos um sistema S-400 e um depósito de munições. Um dos vídeos de testemunhas capturou o momento em que o depósito de munições russo foi atingido. Pela primeira vez, um afterburner desses em uma refinaria de petróleo. Após a publicação das imagens, os correspondentes militares russos do Z rapidamente notaram que um drone ucraniano não poderia ter chegado ao alvo tão rápido. Mas um míssil poderia. O pior temor do Kremlin logo foi confirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta noite, nossos soldados usaram com sucesso os Neptunos de longo alcance para alvos específicos em território russo. Esta é a nossa resposta totalmente justa ao terrorismo russo em curso. Os mísseis ucranianos estão de fato apresentando resultados mais tangíveis e precisos a cada mês. Embora Zelensky não tenha especificado em seu discurso quais alvos específicos foram atingidos pelas forças armadas da Ucrânia, os especialistas praticamente não têm dúvidas. Saia da fonte oficial, com base em fontes oficiais que publicam vídeos e, em geral, fornecem informações oficiais e verificadas, há motivos para acreditar que esse tipo de armamento ucraniano está começando a aparecer com mais frequência e a ser usado com mais frequência contra a Federação Russa. Como resultado, os ataques ucranianos estão se tornando cada vez mais frequentes. Assim, além de Novorossiysk, as forças armadas da Ucrânia mais uma vez visitaram a refinaria de petróleo de Saratov nesta noite.
Uma semana antes, drones ucranianos já haviam atingido a refinaria de petróleo. Naquela ocasião, a empresa teve que ser temporariamente paralisada. Agora, esperamos que a refinaria seja definitivamente fechada para sempre. Ainda há muitos alvos militares no território da Federação Russa que precisam ser eliminados. E as luzes em Moscou se apagarão quase automaticamente quando certos objetos no território da Federação Russa deixarem de funcionar. Não precisaremos nos esforçar muito para que a lâmpada de Ilitch se apague na Rússia. Isso definitivamente vai acontecer. Este será um compromisso vinculativo. Entretanto, a águia russa está mergulhando na escuridão total. Será que vai voar de novo? Deixa fluir. Juro pra você, centeia. Sim, tá tudo bem. Já existe um terceiro? Sim. Agora mesmo, então. Resumindo, eles lançam mísseis da nossa pista de pouso. Aqui tá ela. Os moradores locais ainda estão se recuperando do recente ataque de drone ucraniano. Não sei se foi certo ou não ter saído pra rua e, resumindo, tudo tava em chamas. Sobre isso, apesar de as forças armadas da Ucrânia, ao contrário do exército russo, atacarem exclusivamente alvos legítimos, as instalações militares do Kremlin. Já imaginar o que vai acontecer quando os flamingos ucranianos e os neptunos de longo alcance começarem a participar ativamente dos ataques, nós poderemos ver nos próximos meses. Afinal, segundo especialistas, a produção em série das mais novas armas ucranianas já começou. Ou seja, daqui pra frente só vai piorar, pelo menos pro complexo militar industrial e pro setor de petróleo da Rússia. É uma gama bastante diversificada, que permite destruir, atingir e eliminar alvos em massa no território da Federação Russa, mesmo a distâncias consideráveis das fronteiras ou das linhas de contato. Isso, na verdade, é um indicador bastante sério e positivo de que, passo a passo, de forma sistemática, estamos eliminando alvos-chave no território da Federação Russa e destruindo também a produção militar. Neste momento, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram. Pokrovsk está passando para o controle da infantaria ucraniana. A varredura está acontecendo quarteirão por quarteirão. Enquanto isso, Kupiansk se tornou um túmulo para os russos. Lá, tudo está mutando e cada minuto decide o destino da cidade. O que está acontecendo lá agora? Confere todas as últimas notícias da linha de frente na reportagem. O exército ucraniano está limpando Pokrovsk dos ocupantes. Grupos de infantaria avançam para a parte leste da cidade. Unidades adicionais reforçam as posições, estabelecem novas linhas de bloqueio e começam a limpar os quarteirões. Canais do Telegram informam que as zonas de controle, nas quais Pokrovsk pode ser dividida de forma condicional, estão agora separadas da seguinte maneira. A parte sul e sudoeste está sob controle dos ocupantes. O centro ao redor da ferrovia está em uma zona cinzenta. O norte permanece sob controle das forças de defesa da Ucrânia. As condições climáticas estão sendo usadas por ambos os lados para realizar a rotação do pessoal. No momento, estão ocorrendo combates em Pokrovsk pelo controle da zona industrial. Esta é a região do frigorífico, a região da fábrica de rações, onde a situação é mais crítica. As forças de defesa da Ucrânia controlam a área dos prédios residenciais altos, que os ocupantes tentam capturar, para usá-los como pontos estratégicos no controle da logística das forças de defesa da Ucrânia. A situação em Pokrovsk é difícil, mas não é desesperadora. A cidade está sob ataques constantes do exército russo, que recebe uma resposta à altura das forças armadas da Ucrânia. E aqui está um exemplo vivo, ou melhor, nem tão vivo assim, da defesa. Essas imagens mostram a eliminação do 51º Exército Russo perto de Pokrovsk. Confiando nas condições climáticas, os ocupantes se sentiam bastante à vontade e por isso foram eliminados. No entanto, o inimigo planeja um avanço com forças de 2 exércitos de 2 lados em direção a Grishino, onde eles devem se encontrar e fechar o cerco. Esses planos estão sendo frustrados pelos ucranianos, que não pretendem sair de Pokrovsk. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram melhorar significativamente a situação tática também na região de Rodinsk, um centro logístico-chave das forças de defesa da Ucrânia.
Além disso, na chamada direção de Dobropilha, os ocupantes são forçados a reconhecer o sucesso dos contra-ataques das forças de defesa da Ucrânia, a fim de impedir a expansão de sua zona de presença nas chamadas penetrações nas defesas ucranianas. Vindo do norte e do oeste, os invasores russos estão avançando na direção de Kupin. As posições das forças de defesa são atacadas por pequenos grupos de infantaria inimiga apoiados por drones russos, o que constitui a única tática ofensiva, ainda que pequena, dos ocupantes, que lhes permite relatar ao menos a captura de uma rua. Durante o dia, eles fizeram progressos significativos ao longo da rua Dzerzhinsky, libertando 7 grandes edifícios. Em Kupiansk, a tática dos russos é semelhante à de Pokrovsk. As forças de defesa aqui controlam cerca de metade da cidade. O objetivo do inimigo, na direção de Kupiansk, é expulsar as unidades ucranianas da margem esquerda do rio Oskol, capturar a cabeça de ponte de Borova, Izium, Sviatohirsk e Imã, e assim criar um flanco para avançar sobre Sloviansk. E este é mais um estrangeiro, cidadão do Iraque, que foi capturado na região de Kupiansk por nossos combatentes da 125ª Brigada. Os russos são nojentos. Eles tratam as pessoas com crueldade e as espancam. Eles obrigam as pessoas a fazerem o que elas não querem. Alá Mohamed Tadil veio para a Rússia com visto de turista, mas como podemos ver, na Rússia todos devem lutar, até mesmo turistas estrangeiros. Por isso, deram ao homem algumas opções: morte, prisão ou um contrato com as Forças Armadas da Federação Russa. Meu amigo pediu ajuda aos soldados russos para chegar à embaixada do Iraque na Rússia, mas eles recusaram. No fim, o personagem do vídeo ficou tão saturado de conviver com os russos que correu em direção a Kupiansk para se render aos ucranianos, entendendo que essa era a sua única chance de sobreviver. Aconteceu! A Grã-Bretanha entrou na luta junto com a Ucrânia. Londres está enviando novas armas para a Ucrânia, e isso é só a ponta do iceberg. O que foi preparado na Grã-Bretanha pode fortalecer radicalmente as forças armadas da Ucrânia e mudar a situação na linha de frente. Veja todos os detalhes. Devido à sua posição fraca na linha de frente, a Rússia está atacando alvos críticos na Ucrânia. Alvos civis, destruição e vítimas entre a população. As tropas russas atacaram instalações de energia em várias regiões da Ucrânia nas últimas 24 horas. Os trabalhos de restauração continuam nos locais atingidos. Um aspecto muito importante nessa questão é a ajuda energética da Grã-Bretanha. O país, entendendo a situação, destinou mais de 14 milhões de euros. Putin está tentando mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio com a chegada do inverno. Esses ataques covardes não são apenas uma agressão à segurança da Ucrânia, mas também uma ameaça à estabilidade econômica e ao crescimento do Reino Unido. Londres anunciou a liberação de fundos adicionais para realizar reparos vitais no setor de energia da Ucrânia, a fim de ajudar os ucranianos neste inverno. A Rússia transformou a infraestrutura energética civil da Ucrânia em alvo nesta guerra. Agora, ao entrarmos no inverno rigoroso, eles intensificam os ataques brutais às redes de energia e aquecimento, enquanto Putin tenta intimidar o povo ucraniano. No entanto, a Ucrânia continua demonstrando uma resiliência excepcional, apesar de todas as dificuldades. O financiamento para a reconstrução garantirá iluminação e aquecimento ininterruptos nas casas dos ucranianos, hospitais e escolas. Agradecemos ao Reino Unido e ao primeiro-ministro Keir Starmer pela prorrogação do apoio humanitário e energético à Ucrânia e pelo pacote de ajuda energético anunciado. Em um momento em que a Rússia aumenta o número de ataques contra civis e infraestrutura crítica, essa solidariedade é extremamente importante. Londres continua pressionando a Rússia também com sanções. Ele anunciou novas restrições para o Kremlin, que serão implementadas gradualmente ao longo de 2026. Isso é uma continuação das sanções contra os gigantes do petróleo, os camaradas de Putin, Rosneft e Lukoil. Esses ataques representam uma ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a estabilidade econômica do próprio Reino Unido. A segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Estamos lado a lado com nossos parceiros do G7, apoiando a Ucrânia e superando todos os desafios. Nos primeiros dias da guerra em grande escala, a Grã-Bretanha tornou-se um dos principais parceiros estratégicos da Ucrânia, não apenas transferindo armas, mas também criando mecanismos financeiros e institucionais eficazes. Apoiam. O Reino Unido continuará a aplicar de forma decisiva nossas sanções financeiras como parte da nossa resposta mais ampla à invasão bárbara da Rússia na Ucrânia.
O Reino Unido construiu um sistema importante de ajuda militar à Ucrânia. Financiamento, fundos inovadores, parcerias internacionais, mecanismos de crédito e apoio ao complexo industrial de defesa ucraniano. A Rússia, e não a Ucrânia, deve pagar pela guerra ilegal de Putin. O uso de ativos russos para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia. Nosso direito à segurança da Ucrânia é de importância crítica para nós. O Ministério da Defesa do Reino Unido firmou contratos com empresas para manutenção de veículos blindados, produção de projéteis de artilharia e reparo de armas fornecidas. Esses contratos prevêem a implantação de instalações de reparo em território ucraniano. Foi justamente o Reino Unido um dos primeiros países a fornecer armamento de precisão para a Ucrânia. Um verdadeiro avanço foi a decisão de fornecer mísseis de longo alcance Storm Shadow. Em 2023, o governo britânico anunciou a entrega de mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Os Storm Shadow foram os primeiros mísseis de longo alcance recebidos pela Ucrânia e imediatamente foram usados para atingir alvos estratégicos em territórios ocupados. Neste mês, as Forças Armadas da Ucrânia receberam um novo lote de Storm Shadow. O Reino Unido forneceu às Forças Armadas da Ucrânia equipamentos de proteção, transporte, comunicações, desminagem, além de assistência em manutenção, tecnologia e transformação digital. O Reino Unido tornou-se o primeiro país a anunciar planos para fornecer à Ucrânia itens essenciais. Os tanques de batalha são veículos militares blindados, equipados com armamento pesado, como canhões, e projetados para atuar em combates terrestres. Eles oferecem proteção e poder de fogo às tropas, desempenhando um papel fundamental nas operações militares modernas. Gira 360 graus completamente em um período de 9 segundos. No âmbito deste movimento, observamos a rotação completa. Das entregas dos tanques Challenger 2, também foram recebidas munições para eles. Os tanques britânicos foram complementados com veículos especializados de reparo e evacuação, o que permitiu garantir a autonomia técnica de seu uso. Em 2025, foi assinado um acordo de parceria centenária entre a Ucrânia e o Reino Unido. Este documento abrangente estabelece a cooperação de longo prazo entre os dois países nas áreas de defesa, economia, energia, justiça, ciência, cultura, educação, saúde e política social. A ajuda do Reino Unido é de longo prazo, por isso sempre podemos contar com o apoio de um parceiro confiável. Urgente, divisão no Kremlin. Akhmat destruiu a Rússia. O comandante das forças especiais, Akhmat Alaudinov, mais uma vez se viu no epicentro de um furacão midiático. Mas agora não são apenas os blogueiros de segunda categoria que se levantaram contra ele, mas também o Kremlin. Que queixas secretas se acumularam contra o general checheno? E o que realmente está por trás dessa batalha nos bastidores? Intrigas, clãs e o colapso da unidade. Confere todos os detalhes. Um novo surto de tensão interna no espaço informativo russo. Dessa vez, no centro da história, está o comandante da unidade especial chechena, Akhmat Alaudinov, e um círculo surpreendentemente amplo de Z-blogueiros, que até recentemente eram considerados aliados incondicionais do sistema. E aí? Eu tava meio ocupado, nem vi que alguém supostamente estava se dirigindo a mim, fazendo perguntas. Mas as pessoas não entendem que não tem moral para me perguntar nada. Vamos fazer eles ficarem mais espertos. Se esses caras todos, que queimem no inferno. O início do conflito foi uma pergunta bem simples. A blogueira Oksana Kobileva quis saber por que as informações de Alaudinov sobre a investigação da morte dos combatentes com os codinomes Ernest e Goodwin não coincidem com os dados que foram divulgados anteriormente. Então, o post, a partir do qual começaram as ações de combate desta vez, foi publicado pela segurança dos Tavatanik. Escreveram o seguinte: estão publicando este vídeo pela primeira vez uma entrevista com o vice-chefe do Departamento Militar Político Principal das Forças Armadas da Federação Russa, Akhmat Alaudinov. Ela foi feita há cerca de um ano. Assistam e ouçam com atenção. A comissão para investigar a morte dos combatentes de Ernest Goodwin no ataque sangrento foi formada pelo ministro da Defesa Belozov, sob a supervisão direta de Goremikin e Gerasimov. Ou seja, as ações investigativas foram conduzidas no mais alto nível. Em outra situação, uma questão dessas teria passado despercebida, mas desta vez a reação foi dura. Vocês não têm moral para perguntar. Cobrar qualquer coisa do nosso tenente-general tá errado. Não é assim que se faz. E com o que ele deveria se decidir. Acho que quem precisa se decidir são vocês. Vocês mesmos já não sabem quem atacar só para conseguir um hype na mídia.
Depois veio uma reação dura do defensor de Alaudinov. Foi gravada uma mensagem acusando um dos comentaristas Z de ter ligações com os apoiadores de Navalny. Quem duvidaria que Oksana Koboleva, que hoje no calor do momento atacou um general em serviço e herói da Rússia, no passado foi uma navalnista ativa. Veja só o que ela escreveu em 2012. Lá ela fala sobre apoiar uma revolta armada e sobre Putin, de quem ela queria se afastar em 2012. Mas agora ela coloca a palavra Putin em todo o post. O discurso foi emocional, com ataques diretos contra blogueiros. Além disso, Alaudinov começa a atacar publicamente os críticos, acusando um de ter ligações com a oposição e outra de usar expressões desrespeitosas. Após alguns dias, Koboleva é detida sob o artigo de descrédito ao exército, formalmente por causa de postagens antigas. Mas a coincidência parece boa demais para ser apenas coincidência. Você deveria parar de fingir ser patriota, porque isso não é pra você, Oksana Ravkatovna. Atacar um general em serviço, tentar difamá-lo e distorcer o vídeo dele. Vou acrescentar por minha conta que essa frase de que Apt, Aronovich e Alaudinov acha que a investigação foi comprada, isso foi inventado. No vídeo, essa frase não existe, nunca existiu e nem poderia existir. Ou seja, é só mais um ataque e um hype midiático pelo qual se pode responder por calúnia e por descrédito. Os ratos começam a devorar uns aos outros. É óbvio que alguns estão do lado do Alaudinov, enquanto outros exigem explicações. Mas o principal fica claro para todos. Esse conflito é maior do que uma briga nas redes sociais. É uma luta pelo controle de quem hoje tem o direito de falar em voz alta, mesmo dentro do espaço dos leais ao regime. Eu vi no Okranuta um ataque totalmente desnecessário, absolutamente errado, e isso me deixou muito chateado. Esse ataque ao Apt e Aronovich, isso é um grande erro. Por sua vez, alguns grandes canais começaram a exigir explicações de Alaudinov e de sua assessoria de imprensa. Em resposta, surgiram vazamentos anônimos alegando que blogueiros servem a interesses externos e incitam conflitos sobre a chamada Operação Especial. O escândalo de Alaudinov não é isolado, mas mostra como as regras mudam rápido no sistema e como é fácil para antigos aliados se verem à beira do abismo. A linha de frente está rompida. Putin está em estado de choque. As forças armadas da Ucrânia fizeram o impossível. O exército russo se desfazendo e a linha de frente vira um mote para os ocupantes. Uma sensação. 3 colunas inimigas foram destruídas de uma só vez. Essas imagens chocaram o mundo inteiro. Veja! Os ataques russos se tornaram ainda mais massivos e impiedosos, principalmente para os próprios russos. Assim, em 3 dias, as forças armadas da Ucrânia já destruíram a 3ª coluna inimiga que avançava para atacar as posições ucranianas. Na véspera, ficou sabido que as forças de defesa destruíram um local de concentração de tropas do 51º Exército Russo perto de Pokrovsk. O incidente ocorreu no povoado de Zatochok, na região de Donetsk. Como relataram as forças de operações especiais em seu canal do Telegram, no momento do uso do drone, havia um contingente inimigo de 2 brigadas reunido no prédio, cuja missão era cercar a aglomeração Pokrovsk e Mirnograd pelo norte. Ao mesmo tempo, analistas destacam outros sucessos das forças de defesa nessa direção. Mais um povoado, Krasny Lima e Rodinskoy. Pelo que eu sei, Rodinskoy, está praticamente totalmente limpo da presença inimiga. Além disso, combates estão ocorrendo na região de Kotlino e 1º de Maio, 1º de Travener. Além disso, há informações bastante preocupantes em relação ao povoado de Rivne. Ele fica exatamente entre Pokrovsk e Mirnograd. Lá o inimigo tentou se infiltrar através das nossas linhas de combate. Esse ataque foi repelido. Falando sobre a situação em Pokrovsk em si, os especialistas constatam: como antes, os ocupantes têm como objetivo cortar a logística das forças armadas da Ucrânia. No entanto, como antes, eles não conseguem fazer isso. Ao mesmo tempo, a situação está sendo comentada abertamente tanto pelo presidente Zelensky quanto pelo comandante-chefe Syrskyi. Sim, o inimigo entrou na cidade. Sim, o inimigo está tentando atacar a parte central, a parte norte da cidade. No entanto, dizemos que, em primeiro lugar, o mais importante é que a operação defensiva, a operação de defesa das nossas unidades em Pokrovsk, continua. Hoje estão sendo traçados os mais diversos cenários sobre como essa batalha pode terminar. Não vamos falar sobre eles hoje, não porque não sabemos ou não queremos. Entendemos perfeitamente que, pelos comandantes que estão no local, que estão à frente, estão sendo considerados vários cenários, até mesmo os mais negativos, para o desenvolvimento da situação. No entanto, segundo os especialistas, ainda é muito cedo para falar sobre cenários negativos.
Além disso, nosso Estado-Maior, ao descrever a situação em Pokrovsk, destaca que a situação foi parcialmente estabilizada e, em alguns pontos, até mesmo houve avanços. Ao comentar as ações do 425 Batalhão de Assaltos Separados, Sirski cita outra incursão dos soldados mostrada em vídeo do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. O canal ucraniano Infectum geolocalizou o vídeo e comentou da seguinte forma: grupos de assalto do regimento Skelia realizam um ataque na parte norte de Pokrovsk, limpam posições isoladas dos russos no setor residencial e se dispersam pela cidade. É interessante que os grupos conseguiram se unir aos combatentes que mantêm o prédio do Conselho Municipal no centro da cidade, já do outro lado da ferrovia, que divide a cidade ao meio e serve como uma espécie de barreira. Ou seja, o vídeo anterior, onde os grupos Skelia atravessaram metade da cidade até o Conselho Municipal, não é só um enfeite para a imagem, mas sim uma ocupação completa e manutenção da posição. Ou seja, apesar de todas as declarações do comando russo dizendo que a Rússia controla Pokrovsk com confiança, os combatentes ucranianos não só conseguem entrar no prédio do Conselho Municipal na parte sul da cidade e acenar com a bandeira, mas também montar ali um verdadeiro ponto de apoio. Também podemos incluir aqui o recente avanço vitorioso de uma coluna russa na cidade vindo do lado de Donetsk. Na verdade, essa é aquela coluna já conhecida por todos, que já foi chamada de coluna do Mad Max, em referência ao famoso filme, tantas vezes exibida pelos propagandistas russos e, no final das contas, esqueceram de mostrar o principal, o desfecho. O que aconteceu com esses desumanos ao final dos combates? Na verdade, foi uma derrota total. Mas isso não foi suficiente para os russos, e já ontem eles avançaram com uma coluna semelhante para atacar Konstantinovka. O resultado foi idêntico. Os russos tentam impor uma tática caótica de ataques de assalto, se escondendo atrás das condições climáticas como se fosse o último escudo. Mas agora, nem mesmo a neblina é sempre uma aliada, e às vezes se torna uma armadilha. As Forças Armadas da Ucrânia utilizam, entre outras coisas, equipamentos de observação térmica e ótica, drones com inteligência artificial e uma coordenação rápida entre a inteligência e os meios de fogo. É por isso que aqueles que entram na neblina, na verdade, estão caminhando para a própria morte. O exército ucraniano demonstra não apenas superioridade tecnológica, mas também maturidade operacional. 2 colunas, 2 tentativas de avanço surpresa, e nas 2 vezes a Rússia perde tudo: equipamentos, infantaria e a possibilidade de manobra. Enquanto repelem ataques massivos em Pokrovsk, as Forças Armadas da Ucrânia também não se esquecem de outro ponto importante no mapa da guerra: Kupiansk. É justamente lá que a Rússia pressiona para prender nossas reservas na região de Kharkiv e impedir que sejam transferidas para o Donbass. No entanto, os russos não conseguem o resultado desejado ali. Atualmente, nossas forças de defesa estão realizando de forma sistemática e metódica a limpeza dos territórios para onde Kupiansk, o inimigo se infiltrou ao longo de um período bastante longo. Em relação a Kupiansk, tenha uma esperança firme de que conseguiremos, talvez não amanhã ou depois de amanhã, mas em um futuro próximo, estabilizar completamente a situação nesse setor da frente. E, ao mesmo tempo, desestabilizar a retaguarda russa, acrescentam os especialistas. E já há os primeiros sinais disso. Em particular, o ataque de ontem ao porto de Novorossiysk foi considerado por muitos como um verdadeiro ponto de virada, tanto na guerra quanto no colapso da economia russa. Os militares ucranianos alcançaram um novo marco. Pela primeira vez, eles atingiram com sucesso, por meio de um ataque massivo, o principal portal de exportação de petróleo da Rússia no sul, ou seja, o porto de Novorossiysk. Drones chegaram até lá, mas o mais importante foram os mísseis. Os drones distraíram a defesa aérea, enquanto mísseis do tipo Flamingo, não consigo imaginar outros dado o resultado com esses clarões e explosões, deram o golpe final. Na tela de vocês estão os vídeos correspondentes feitos por moradores locais, que mostraram explosões poderosas em vários pontos do porto em questão. Assim como os portos no Báltico, Novorossiysk continua sendo um ponto-chave para a Rússia na questão do comércio de petróleo. É também um dos pontos mais protegidos por sistemas de defesa aérea. Se nossos mísseis conseguiram driblar esses complexos, dá para dizer com certeza, as explosões na Rússia vão aumentar muito em breve. A corrida nuclear foi frustrada. Os EA destruíram a reputação de Putin com um único golpe. Choque! O ditador se gabava do Burevestnik. Os americanos mostraram o mais novo míssil secreto. O mistério foi revelado. Que tipo de tecnologia milagrosa é essa? Qual é a dimensão do seu poder destrutivo e contra quem ela realmente está direcionada? Confira todos os detalhes chocantes. Putin foi longe demais. Os EUA responderam à arma milagrosa do ditador. Aqui dificilmente vou conseguir acrescentar algo novo. Com certeza. Tudo que podia, você já acrescentou.
Primeiro, Putin anunciou a conclusão dos testes decisivos do míssil de cruzeiro intercontinental com propulsão nuclear Burevestnik, que, segundo ele, não tem equivalente no mundo. Em termos de alcance, o Burevestnik, como se sabe, superou todos os sistemas de mísseis conhecidos no mundo. Depois disso, ele anunciou o lançamento bem-sucedido do torpedo nuclear Poseidon a partir de um submarino. É um dispositivo subaquático, não tripulado, um dispositivo subaquático não tripulado chamado Poseidon. Também com uma unidade de energia nuclear. Pela primeira vez, conseguimos não apenas lançar o dispositivo a partir do submarino transportador usando o motor de arranque, mas também ativar a unidade de energia nuclear. No final, todas as ameaças se mostraram em vão, e agora Putin precisa pensar bem sobre quais histórias vai inventar da próxima vez. Afinal, agora Washington deu uma resposta clara, mostrando ao mundo sua mais nova arma nuclear. No dia 29 de outubro, foi avistado um bombardeiro sobre a Califórnia, com um objeto incomum sobre sua asa. Era o mais novo míssil nuclear, desenvolvido como parte de um programa secreto de modernização do arsenal nuclear do ZEUA. A publicação Defense News chamou isso de um salto para uma nova era de dissuasão estratégica, destacando que um míssil é menor, mais discreto e muito mais letal do que seus antecessores. Ela foi fabricada com tecnologia stealth, o que permite evitar a detecção por radares inimigos. A aparição pública do míssil sob a asa do bombardeiro B-52 foi a primeira demonstração em voo real, e esse foi um voo de teste oficial, não um exercício de treinamento. Com um alcance de voo superior a 2.400 km, o novo míssil permite que os bombardeiros americanos ataquem de fora do alcance, até mesmo dos sistemas de defesa antiaérea mais modernos. Lembrando que, no final de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao Pentágono que iniciasse imediatamente testes com armas nucleares depois que Putin exibiu para todos as capacidades do Burevestnik. Vamos ver, então, com o que o ditador russo vai se gabar da próxima vez. É isso por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.